refração, né? Daqui para cá. E o pelinha? É a distância da imagem, é o semótico de referência. Foi? Lembram disso aí que a gente falou? Então, nessa situação, ele vai ser menor. Opa, tá de cabeça para baixo. Então, ele vai ser invertido. Toda imagem que é invertida é real. Toda imagem invertida, ela é real. Veja, imagem real é formada por quem? Pelos raios de luz. Raio de luz. A imagem real é formada por raio de luz. Foi? Coloquei o objeto aqui. Como é que fica o objeto? É igual. Igual, invertido e real. Então ele vai estar aqui embaixo. Uma situação bem legal, porque o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem, o tamanho de P é igual ao tamanho de pelinha. Foi? Você botou o objeto aqui na frente de você. Não. Maior, Invertida. real, invertida. Né? Conforme eu vou me aproximando do foco, a imagem vai ficando maior, vai ficando maior, vai ficando maior. Quando eu estiver quase chegando no foco, a imagem vai estar tão grande, tão grande, tão grande, que ela só vai se formar onde? No infinito. E aí é que a gente diz que a imagem é imprópria. Porque quando você chega no foco, não dá. Ela só vai se formar no infinito. Imprópria. Tudo bem? Qualquer situação, então, do vértice maior que o vértice, então, se P é maior que foco, se P é maior que foco, a imagem é o quê? Real e invertida. Então, Carol, veja só, eu prefiro fazer um tratamento algébrico do que geométrico, porque você já sabe como vai ser o comportamento dependendo de onde está o P, sem precisar fazer os desenhos. Pô, se está aqui, eu já sei, P é maior que F, real invertida a imagem. Né? Se P é igual a F, imprópria. E se P é maior virtual, menor que F, aí ela vai ser maior, virtual e direita. Ela vai ser maior, por quê, Thiago? Porque ela já está na frente do C. Né? Então, tamanho, quem determina tamanho é o centro de curvatura. Lembra que a gente falou sobre isso? Não foi? Foi? Onde se forma a imagem? Aonde se forma a imagem? Essa aqui eu quero que você preste atenção, por favor. Eu vou botar o objeto agora, que está em azul, vou botar ele aqui. Aí não vai formar uma imagem, como é que é a imagem que ele vai formar? Prolongamento. Atrás de espelho, porque ela vai ser virtual, né? Então ela vai ser imagem de prolongamento. Não vai ser imagem de prolongamento? E essa imagem de prolongamento aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser virtual e vai ser maior, não é isso? O único espelho que me dá uma imagem virtual e ampliada é o côncavo. Virtual e ampliada é o côncavo. Toda imagem virtual é direita. Lembram disso? Já o espelho côncavo sempre me dá uma imagem virtual, direita e menor. Qualquer que seja a posição do objeto, virtual, direita e menor. Já o espelho côncavo não, dependendo da posição do objeto, ela pode ser real ou virtual, maior, menor ou igual. Tudo bem? Até aí todo mundo lembrou? Manu, você estava nessa aula? Estava, né? E aí a gente falou sobre o que aquela menina que a enfermeira falou? Lembra? Fimose. A fórmula da fimose, né? Um pênis mais uma pelinha é igual a uma fimose. Como é que se cura a fimose? Com incisão. Incisão sobre o objeto é igual a menos uma pelinha sobre o pênis. Não tem essa história aí? Foi? Foi? É uma babaquice que vai ajudar. O que eu não posso esquecer aqui na hora da fórmula? Se o pelinha é virtual, negativo. Se o pelinha é real, positivo. Professor, e se ele for, se ele for negativo? Aí eu vou botar negativo e negativo? Se ele for negativo, tipo negativo o quê? Se o pelinho tiver valor negativo, vou botar aqui, vai botar negativo e negativo. Vamos fazer exemplo para você ver. Tá? Tem exemplo aqui. Professor, e se a imagem for direita
Ou invertida, vai interferir ali no I? Vai. Porque o I negativo é imagem invertida. I positivo é imagem direita. Tá? Fazendo o exercício vai ficar mais claro. Todo mundo acompanhou aí? O que é interessante você notar agora? Isso eu já falei com você. Tudo que eu falei para você aqui é o que você precisa saber para a lente. Só tem que tentar entender um pouquinho a diferença. Primeiro, o que é o vértice no espelho é o centro óptico na lente. O que é o vértice no espelho é o centro óptico na lente. O foco continua aqui, foco, continua aqui, foco e foco. Ah, olha só que interessante. Toda lente vai ter 2 focos. Já o espelho só tem um, que é da parte que está o centro, né? Aqui tem foco porque aqui está o centro. Aqui tem foco porque aqui está o centro. Tudo bem? Já a lente não tem 2 focos, tá? Daqui para cá não é F. E daqui para cá também não é F, porque daqui até aqui não é o raio. Lembra que a gente falou que o raio, que é a distância do centro até o vértice, é igual a 2 vezes o foco? É ou não é? Então, 2 vezes o foco, a gente chamou de raio. Se eu criar 2 vezes o foco aqui e criar 2 vezes o foco aqui, bom, também posso fazer isso. Mesmo no plano côncavo, Hã? no plano côncavo e no plano convexo vai ter 2 focos? Sempre. Não é pra Mesmo na lente côncava ou na lente convexa. Não, no plano. Quando tiver um plano também tem do outro lado? Tem, né? Tem. Eu não entendi o plano. Não, porque não tem plano côncavo. Aí tem um lado que é plano e outro que é... Aí vai ter foco... Mas é que tá, vou te explicar. Nessa situação de plano côncavo, não cai nisso. Esta coisinha aqui, irmão, é só para as condições de Gauss. Só posso usar essa fórmula quando eu estou trabalhando com lente nas condições de Gauss. Isso aqui é só para os Teletubbies. O raio de luz tem que ser paraxial, não pode ter inclinação máxima de, acho que é de 10 graus. Né? A região do espelho que eu estou trabalhando não é a região toda, é só esse pedacinho. Então são situações idealizadas. Então plano côncavo, convexa, isso aqui é para lente delgada. Tá. E se é lente delgada, eu não sei. Foi? Acompanhou aí todo mundo? Então olha, o que é o centro de curvatura para o espelho, na lente vai ser chamado de quê? 2 focos. Dupla distância focal. Alguns autores chamam também de antiprincipal. Eu prefiro chamar de dupla distância focal, mas vou relatar aqui para vocês antiprincipal, porque pode cair na prova assim. O que é esse antiprincipal? É 2 vezes o foco. Tudo bem? Como se fosse um raio? Como se daqui até aqui fosse um raio. Eu estou fazendo uma analogia em cima disso, né? Até estou usando as mesmas distâncias que é para você perceber. Legal. Vamos botar um objeto na frente de uma lente de bordos grossos. Como é que se chama a lente de bordos grossos? Lente côncava. Peraí. Lente côncava. Bordos grossos tem que ser divergente. Lente côncava vai ter o comportamento de espelho convexo. Por quê? Porque o raio de luz, quando ele chega numa lente côncava, ele vai fazer o quê? Ele vai Pro foco. divergir. Não vai divergir? E vai formar uma imagem. Que tipo de imagem ele vai formar? Uma imagem menor, virtual, menor, virtual e direita. Vai formar uma imagem aqui, ó. Quer dizer, o espelho forma desse lado a imagem dos prolongamentos. Já aqui, ele vai formar desse lado. A lente é diferente. A lente vai ter um posicionamento diferente. Ou seja, a imagem pode cair em qualquer lugar. Não! Em qualquer lugar não, porque A imagem vai estar sempre nessa região. sempre o foco. A imagem do espelho convexo não está sempre nessa região? Por que a imagem vai ser? Onde é que está o prolongamento? Quem que forma uma imagem virtual? Prolongamento. Não é o prolongamento? Aonde é que está o prolongamento? Está aqui. Onde vai estar o prolongamento? Vai estar aqui.
Imagem virtual não é formada de prolongamento? Lente de bordos grossos, lente divergente, né? Vão formar imagens menores, direitas e virtuais. Virtual que é feita de prolongamento, direito, porque toda imagem virtual e direita, menor. E outra coisa, o peninha vai ser menor que F. Mas é do lado Do lado. Caralho. Do lado. Mas esse outro sempre vai ser isso aí? Sempre. nas condições. É. Pode repetir pra mim. O que você quer corrigir? Isso aqui reside basicamente em que no espelho a imagem é formada aqui e na lente a imagem é formada onde? Então é só fazer o contrário. Foi? Vamos para a lente de bordos finos. Como é que é o nome da lente de bordos finos? Conversa. Convexa. Vamos colocar um objeto nessa região aqui. Esse objeto está com P maior que F. Não está com P maior que F? Se o objeto está com P maior que F, que tipo de imagem ele vai formar? Real invertida. Tudo bem? Foi? Esse cara aqui não é o C? Para a lente, quem está cumprindo o papel de C? A dupla distância focal, o anti-principal. Então, se você tiver com um objeto atrás do seu anti-principal, vai ser menor. Se você estiver em cima do anti-principal, É igual. igual. Se estiver na frente, maior. Igualzinho a gente fez aqui, ó. Conversa vai ser um ponto vai ser conversa. Beleza? Se o P é igual a F, a imagem vai ser imprópria. Então, esse cara aqui é imprópria, aqui é real invertida, aqui é virtual direta. Beleza? Foi? Vamos fazer um raio de luz que é para você visualizar legal? Ó, um raio de luz que chega paralelo, reflete passando por onde? Pelo foco. Cris, quem forma a imagem real? O raio de luz, né? O raio de luz, ele vai estar formando uma imagem real, não é nessa região? Não é nessa região? Se o objeto está aqui, me diz como é que é essa imagem? Está atrás de você, Cris. Menor. Menor. Real e a região onde ele vai ser menor, real e invertida é essa aqui. Entre o foco e o centro de curvatura, entre o foco e a dupla distância focal. Não é? Pera Oi? aí, então vai ser o contrário, né? Porque aqui era. Ali vai ser real. Aqui é um objeto. Aqui é objeto. Aqui é como? Se ele está aqui, não vai ser real invertida? Real invertida e menor. É igualzinho. Só que vai do Só outro que lado. Tá, do outro entendi, lado. entendi. Porque Vai aqui, ser formado no outro lado. visualize uma coisa. Aqui está desse lado porque o raio de luz reflete. E aqui está do outro lado porque o raio de luz refrata. Ele passa. Foi? Foi? Vamos botar o objeto aqui, entre o foco e o vértice. E agora, como é que vai ser a imagem? Vai ser menor. Entre o foco e o vértice. Não, vai ser menor ali, né? Maior. Maior? Maior por quê? Aqui tá depois, né? Ele está na frente da dupla distância focal. Maior. Maior, mas o quê? Virtual. Peraí, se é virtual é formado de quem? Prolongamento. Então prolongamento. Vamos fazer os prolongamentos aqui. Aqui o prolongamento. Maior, virtual e direita. Na direita? Na direita? Vou fazer a imagem aqui em vermelho só para você visualizar. Vou fazer em preto que é melhor, né? Só um segundinho, querido. Esse cara aqui é a imagem. Isso aqui não é uma lente de bordos finos? Não é uma lente de aumento? Né? Para que serve uma lente de aumento? Aumentar. Está aqui
está aqui uma letra, um objeto azul. Eu quero aumentar isso. Eu boto a lente aqui, não boto a lente aqui? Está aqui a lente. A imagem que vai se formar não vai estar aqui. E é do mesmo tamanho do objeto? Não, se for do mesmo tamanho, para que eu quero uma lente? Hã? Ela é maior. Então, quando eu olho com a lupa, o que eu estou vendo é a imagem formada pela lupa. Quando eu olho com a lupa, a imagem está de cabeça para baixo? Não, então ela está direita. Se ela está direita, ela vai ser virtual. Virtual, direita aí, maior. Olha onde se forma a imagem virtual. Desse lado. Porque os prolongamentos são desse lado. Olha onde se forma a imagem virtual. Desse lado. Por quê? Os prolongamentos são desse lado. Pode sempre fazer o inverso? O que acontece em um, inverte. É o que eu estou tentando fazer com vocês aqui agora. É o que eu vou tentar. Professor, se afastar as letras, se afastar a lupa, peraí. Eu estou vendo uma lente de aumento porque a lupa está a uma distância do objeto que é igual a quanto? Um valor menor que F, não é isso? Se eu pego essa lupa e afasto, boto o objeto aqui. Botei a lupa e o objeto aqui. O objeto está posicionado lá no foco da lupa. O que eu vou ver? Nada. Aí eu começo a afastar a lupa. Ficou com uma distância B maior que F. Como é que vai ficar? E vai ficar invertido. Eu vou enxergar alguma coisa? Entenderam? Entenderam? Fez sentido? Fez. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uns exercícios. Né? Porque, assim, eu tenho que respeitar a estruturação mental que vocês já tiveram antes. Muitos de vocês só acreditam se a conta der certo. Eu estou falando, mas não é assim que eu faço. Vamos fazer uma continha. Por que não faz uma solução em casa, uma lupa? Se não tem uma lupa em casa, eu tenho uma lupa em casa. Minha filha Bia sumiu com a minha lupa. Porque ela se envolve que vai ser cientista, paleontóloga e fica pegando minha lupa. Né? Mas hoje eu trouxe uma surpresinha que um aluno lá de Caxias, o Wesley, né? Eu vou trazer daqui. Muito obrigado. Valeu, Wesley. Tá? Vou trazer uma surpresinha aí. valeu, Wesley. Boa. Não, vocês vão ver que realmente. Vamos virar a folha. Vamos virar a folha. Vamos virar a folha. Olha só, toda essa parte aqui da folha 2, toda essa parte da folha 2 são propriedades das lentes e aqui está dizendo caso a caso o que está acontecendo aqui nas lentes. Eu não vou ler isso aqui porque eu acabei de fazer isso agora. Eu vou deixar para você ler. O que eu vou fazer direto? Eu vou fazer só o seguinte, eu vou ler aquele balãozinho que é importante. Atenção, toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. Tudo bem? Então, olha o que eu vou pedir para você fazer. Vou pedir mesmo que você dê uma lida, nessa página 2 e depois faça o exercício 3 e 4.